Geralmente, todo pregador começa trazendo um alerta, fazendo a identificação com algum problema na sociedade para você perceber se esse assunto tem a ver contigo. De repente você diz assim: meu Deus, era isso que eu estava pensando. E aí, qual é a resposta de Deus para mim? E daí o pregador, a pessoa que está aqui se esforçando na palavra de Deus, traz uma solução, um texto bíblico, alguma orientação, algum conceito que possa trazer um alento ou uma consolação para você. No entanto, hoje eu estou ligado aqui no Espírito de Efésios 4. E eu estava aqui seguindo o modelo, o esboço do texto, a construção do apóstolo Paulo. Eu não vou falar o capítulo inteiro, mas eu vou aqui seguindo um segmento dele. E ele vai trazer logo a solução que ele quer implementar. Depois ele vai abordar um pouco mais do problema e depois ele volta para reforçar a solução. Então, de cara, eu vou trazer para você 5 soluções que o apóstolo Paulo está trazendo em Efésios 4, de 11 a 15. Vamos comigo? Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguimos a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Primeira verdade: existe um padrão, uma medida da estatura do varão perfeito. Existe uma verdade, uma revelação, um cabeça, um caminho, um conjunto doutrinário, uma moral. Existe uma revelação de Deus do que seria o bom de Deus nessa terra para a gente viver, fazer e acontecer. Existe o certo, existe a direção. Muitas vezes na sociedade a gente vê muita gente confusa. Qual é a verdade? O que é verdade? O que é certo? O que é errado? Na palavra de Deus, na revelação de Deus, na fé cristã, a gente não pode ter muita dúvida sobre isso não. Por quê? Porque é revelado, é Cristo Jesus. Cristo é a cabeça, é a referência, é o padrão, é o nosso alvo, tá certo? Segunda lição que a gente vê nessa leitura é de que nós somos inconstantes, nós somos imaturos e os seres humanos de forma geral são levados de cá para lá como ondas de doutrinas, levado pelas espertezas dos homens que induzem ao tropeço, ao engano, ao pecado, à queda, à destruição. Nós somos frágeis, inconstantes, e uma pessoa que não tem uma mente segura, não tem um fundamento certo, ela vai para lá, vai para cá, a seu emocional também vai para lá, vai para cá, os seus pensamentos ora tá aqui, ora tá acolá, e ela não consegue se desenvolver direito, ela cai nas armadilhas, ela cai nas destruições. A terceira lição é que Deus não deseja que a gente seja inconstante. Ele está proclamando um vir a ser, está proclamando um chamado à santificação, a um amadurecimento. O propósito é que a gente se amadureça, que a gente se edifique, que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente não seja mais uma pessoa que tem a mente aflitiva, a mente de um lado para o outro, a vida sem segurança, toda hora caindo pelas espertezas dos... Não, a gente tem que ser uma pessoa firme, sólida, madura, segura, com estrutura, capaz de aguentar todo tipo de movimentação social que aconteça. A quarta lição que você vai ver nesse texto é de que talvez a gente não vá atingir essa consciência, essa maturidade sozinho. A gente vai precisar de mestres, de pastores, de profetas, de evangelistas, de toda uma comunidade, de uma igreja, dos dons espirituais, das conexões, dos conteúdos doutrinários sendo nos passados de forma correta, da orientação certa, do conselho correto na hora certa. A gente precisa de muita gente para criar uma pessoa, de uma aldeia inteira. A gente precisa de uma comunidade, a gente precisa de gente capacitada. Então, para a gente atingir isso, não é só você em casa estudando sozinho, não é só você correndo atrás. É preciso ter muita gente junto te ajudando.
E por último, você tem que encontrar e atingir essa verdade em amor. É o nosso quinto ponto. Porque é possível pregar a verdade com ódio no coração. É possível tentar obrigar todo mundo a chegar nessa medida da estatura e falhar miseravelmente. O caminho, se não for feito por amor, se não for construído na dependência do amor, não é o caminho certo. Porque Deus é amor e Deus se revelou como um amor. Só por amor a gente pode atingir, sabe, a transformação, a maturidade, o lugar certo da edificação. Sem esse amor, então, não é Cristo que a gente está pregando, não é o evangelho correto que a gente está fazendo. Bom, esses 5 pontos eu acho que está bem claro na cabeça de você. É interessante a gente perceber, olha, existe um padrão, existe um caminho. E quem não segue esse caminho está com a mente, sabe, volúvel, inconstante, tropeçando na vida. Precisamos chegar nesse local e a gente precisa contar com professores e mestres que nos ajudem a chegar nesse local, mas tudo com amor, tudo com graça, tudo com misericórdia. Agora a gente vai entrar um pouquinho nos problemas que Paulo está tentando atacar. E aí eu preciso ler com vocês mais alguns versos de Efésios 4, que diz assim a partir do verso 17. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, como os pagãos, como o pessoal do mundo, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em quem estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Olha, essa inconstância inicial que a gente percebeu nos primeiros versos lá atrás, agora vai ser complementado com algumas outras características. O indivíduo é inconstante porque ele está baseando a sua cabeça, a sua busca, a sua consciência, a sua inteligência numa cultura, num conteúdo criado por gentios, por pagãos, por não cristãos. Esse conteúdo e essa cultura, ela foi construída em cima, por base da negação de Deus, em cima de corações endurecidos. Por isso não contém neles a estrutura divina, os valores divinos, tudo aquilo que é capaz de nos trazer a maturidade, o crescimento, a edificação e a blindagem da nossa mente para nos ficar mais volúvel. Então, é porque eu mergulhei nessa cultura de gentios, é porque eu tornei essa cultura minha cultura, é porque eu tornei esses valores mundanos os meus valores, que eu me tornei uma pessoa inconstante, volúvel, cheio de futilidade, de mente vazia. O conteúdo vazio aqui não é só pensar besteira, é vazio de espiritualidade, é vazio da divindade, é vazio de Deus, vazio da revelação de Deus. E por ser vazio da revelação de Deus, é um conteúdo que não satisfaz. E por não satisfazer, o que o indivíduo fica? Tendo que correr atrás de mais conteúdo. E ele vai no lugar que dizem que tem a resposta para a sua vida. E ele vai lá, consome, continua com sede, continua com fome. Aquelas ilustrações todas de Jesus sobre beber da água da vida, né? Comer a minha comida. Tudo aquilo você vai pensando aqui agora quando eu estou aplicando com você, né? A gente é um coração cobiçoso, humano, e sem Deus, então, ele fica com aquele desejo de correr atrás das satisfações. Então você vai atrás de uma resposta aqui, essa resposta não satisfaz, você sai daqui e vai para ali. A resposta não satisfaz, você vai daqui e vai para ali. Então o que isso significa? Você vai sendo levado como ondas em todos os ventos de doutrina, procurando alguma coisa que satisfaça o seu coração e nada satisfaz. Agora, esse conteúdo foi construído, esse mundo gentil, esse mundo não cristão, foi construído sem Deus e ele não satisfaz mesmo. Agora, com o tempo, isso vai endurecendo o seu coração e vai lhe tornando insensível. Não diz aqui que é o coração insensível? Olha, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se integraram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, a gente vê aqui entregar-se à depravação, mas também a gente pode colocar toda a espécie de impureza. Coloca tudo que é de ruim, tudo que é complicado, tudo que é mais profundo de ruim. A pessoa vai se metendo no profundo do ralo. Por quê? Porque aí é a questão da perda da sensibilidade. O cidadão, por exemplo, vai buscar o seu prazer na pornografia. No primeiro dia, ele vê uma mulher sensual.
aí fica ali na mulher sensual e tal. Aí daqui a pouco aquilo já perdeu a sensibilidade, ele precisa de algo mais pesado. Aí daqui a pouco perde a sensibilidade, ele precisa de algo mais pesado. Quando vê, ele está viciado, obsessivo, no mais, procurando por avidez 500 páginas de depravações para tentar encontrar algum tipo de prazer, mas está insensível. Porque esse tipo de conteúdo sem Deus vai lhe deixando carente, vazio, sedento e nunca satisfazendo você. Bom, eu já aqui estou construindo um cenário complicado, né? De uma mente volúvel, de uma mente insensível, entregue a prazeres e desejos, depravadas, buscando com ativez todo tipo de impureza, inconstante. Então, essa mente não é a que a gente deseja. E Paulo está tentando combater essa cultura gentia, essa cultura do mundo que deixa a gente perturbado, com a mente fragilizada dessa forma. Vamos ler mais um pouquinho? Quando ele volta a interessar as soluções, ele fez aquelas soluções, eu trouxe 5 soluções para você, e agora ele trouxe o problema, e agora a gente vai voltar a falar um pouquinho das soluções, e aí eu vou fazer algumas reflexões com vocês. Dizem assim, olha, Efésios capítulo 4, do verso de 20 a 24. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Novamente, nesses textos, observamos um chamado à santificação, a um processo de transformação, de vir a ser alguém mais maduro, para superar esse velho homem, essa mentalidade caída, essa mentalidade inconstante, insensível, de coração duro, que não pratica os valores de Deus e que é levado pelos ventos de doutrina. Paulo está chamando a gente a uma maturidade dos pensamentos. Diversas vezes a gente observou aqui nos textos Paulo falando de pensamentos, do interior da mente, dos conceitos, dos significados, de como eu enxergo a vida, de como eu dou significado às coisas que eu enxergo aqui fora. Os gentios, os mundanos, têm um tipo de pensamento. A gente precisa construir o nosso através dos professores e mestres. Agora, uma das reflexões mais fortes que eu tenho para fazer com você diz respeito a isso, né? Hoje a gente está conversando na sociedade sobre como os pensamentos estão em crise, cheios de síndromes, cheios de conflitos. As pessoas, não tem uma pessoa que não diga que não tem um dodói na cabeça, né? Que não tem uma coisa que tem que tratar, que não tem uma coisa que tem que ver. E a gente está vendo isso se multiplicar de uma forma tal que a gente vê pessoas tendo crises que a gente nem imaginava que teriam. Pessoas chegando ao fato de se entupir de medicamento de uma forma porque não está aguentando mais nem viver nessa vida e nem pensar sobre essa vida. Porque a sociedade está causando aflições. A sociedade está entregando um mundo tão aflitivo, tão complicado, e está destruindo tanto as emoções e os pensamentos das pessoas e tornando eles tão insensíveis e sem significados de existência, que eles estão entrando em crise, eles estão entrando em ebulição. Não só mais é uma mente inconstante, nem só uma mente insensível, uma mente endurecida, uma mente depravada, mas é uma mente fragilizada, uma mente quebrada, uma mente explodida, uma mente exausta, enfadada. E o mundo está oferecendo isso para nós, tá chegando nesse ponto. O resultado das suas ações está demonstrando esse fruto, embora o próprio mundo não pense dessa forma. O mundo diz, olha, essa doença que você está tendo, essa crise mental, esses pensamentos ruins, essa coisa toda que você está aí, não está conseguindo mais controlar toda a sua cabeça, isso aí sabe de onde vem? Sabe o que significa? Nada não, vem do nada. Desceu do céu, bateu em você e virou. Nem a pessoa pega assim um espinho, caiu o espinho aqui no dedo, aí ficou doendo. Você pegou esse negócio da cabeça aí. Tem nada a ver com o jeito que a gente construiu a nossa sociedade, com o jeito que a gente construiu nossas finanças. A sociedade construiu o seu jeito de comprar e vender. Tem nada a ver com a sociedade construir a sua moralidade, como ela diz que é o certo, que é errado, como ela governa, né, os seus cidadãos, com o dinheiro que dá para comer ou não dá para comer, com a falta de alimento. Tem nada a ver com a estrutura social.
essa sua aflição de pensamento é algo que vem do nada. A sociedade diz isso, sabe? E depois ela diz assim, mas veio do nada, é verdade, mas vamos arranjar um jeito de cuidar de você. Aí a sociedade vai oferecer uma série de ferramentas para que você possa ter uma mente menos volúvel, menos destrutiva. Ela não quer ver você destruído, ela quer ver você consumindo e batendo palma para os seus valores, certo? Bom, por exemplo, uma das soluções que ela oferece é esse conjunto de medicamentos que dopam o indivíduo, que são bênção e são maldição. Por um lado, eles são bênçãos porque eles ajudam em tratamentos importantes, eles retiram o indivíduo da crise, eles são, sabe, auxílios providenciais e muitas questões, eu não preciso dizer isso para você, você tem consciência disso. Por outro lado, a gente está assistindo que se nos anos 80 a crise foi de cocaína, os anos 2020 a crise é dos opioides. Os maiores traficantes e os maiores coisas são pessoas que estão traficando remédios tarja pretas para todo mundo. E você vê uma sociedade cada vez mais dopada porque não está conseguindo lidar com o fato de que seu mental está indo para o buraco, está sendo destruído, está cada vez mais na profunda depravação, seja qual depravação você quiser imaginar, inclusive de pensamentos ruins e complicados na cabeça. Estão se encontrando fragilizados. E a única coisa que elas conseguem é tomar uma saída mágica, um remédio que tira ela da crise momentaneamente. Agora, a gente já falou que esse indivíduo, pelo texto bíblico, ele se tornou insensível. Que nem na pornografia. Você vê que a pessoa consome uma pornografia, depois tem que ir na mais pesada porque ficou insensível. Agora, o que vai acontecer com o indivíduo que está numa sociedade que não resolve as suas causas? Que ela é um pensamento gentil e ela é a promotora do pensamento confuso, embora ela não admita. Que o indivíduo tem um coração insensível, quer dizer, cada vez ele vai perdendo mais a sensibilidade. E ele não está resolvendo nenhuma causa na vida dele, não está sendo chamada a atenção para o comportamento dele, para os valores dele, para a mudança de vida dele. A única coisa que estão oferecendo para ele é uma saída mágica, é o remédio. Esse indivíduo que está ali procurando avidamente algo, ele vai começar de forma insensível a achar que o remédio não está funcionando, a precisar de 2 remédios, de 3 remédios, de 5 remédios, quando vê, está viciado nos remédios, deixou de viver a vida, se tornou um ser improdutivo, se destruiu no processo. Isso é só um dos problemas que está acontecendo para uma sociedade que claramente está gerando pessoas com mentes fragilizadas, difíceis, complicadas, e não lida com isso entendendo que a culpa é dela. Lida com isso como se fosse algo que surge. E por isso não oferece nada para os indivíduos que seja mudança de comportamento, de vida e de valores que mudem os significados dele e façam que eles sejam uma mente mais blindada, mais forte, menos volúvel, menos insensível. Aí o que acontece? A sociedade não quer destruir o indivíduo, ela quer o indivíduo consumindo. De novo, ela quer o indivíduo vivo, aplaudindo seus valores e consumindo. Então ela vai tentar oferecer para esse indivíduo um inúmero números de caminhos que tentem solucionar a crise mental que essa sociedade está. Ela vai oferecer desde psicólogos, psiquiatras, academias, métodos, sabe? Yogas, todo tipo de coisa que o indivíduo vai de manhã até de noite fazendo o procedimento da alimentação certa, do jeito certo, até de noite, porque se ele pisar pezinho fora do processo, destrói tudo que ele está fazendo, ele volta a ficar na vala, a mente se destruindo. Aí você pergunta, rapaz, então o cara tem que ter uma disciplina militar, gastando rios de dinheiro com todo esse procedimento, inclusive medicamento, essa consulta, esse médico, aquele outro, para conseguir manter a mente no lugar. E no final do dia, se ele errou um pezinho, ele é julgado, condenado por ele mesmo, que a mente se destrói. É verdade. Sabe por que você está me relatando? Uma religião bem rígida. Então, Felipe, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a sociedade, para tentar salvar o indivíduo dela mesma, embora ela não admita que ela é a culpada, ela cria processos e sistemas e métodos que mais se parecem com uma religião bem rígida, que a pessoa tem que cumprir a todos. Tem regra de alimentação igual uma religião tem regra de ações igual uma religião tem tudo. Tudo é feito para tentar manter o indivíduo funcionando nessa estrutura que é um moedor de carne humana.
Tudo isso para dizer o seguinte: olha, nós estamos quase admitindo que para você conseguir viver nessa sociedade, você precisa de uma religião, você precisa de uma espiritualidade. Mas como a gente não quer assumir que a culpa é nossa, porque nós somos lindos, nossos conceitos pós-modernos, nossos valores devem ser aplaudidos. Aplaude aí. Não, a gente não faz mal para ninguém não, a gente está salvando o mundo. Nossa maneira de proclamar a vida aqui só deixa pessoas saudáveis. Aí o povo tudo se morrendo na cabeça. Não, mas isso não é culpa nossa não. Então vamos criar aqui um processo que é quase uma religião para ver se você salva vocês. Embora nesse processo da religião, a única coisa que ela não coloca, né, todas essas atividades que o indivíduo tem que fazer, e pior, ainda tem que ter dinheiro, aí fica uma massa de pessoas que não tem dinheiro para psicólogo, para remédio, para tratamento, para terapias, que não tem acesso a essas coisas não, só tem a sua cabeça lá lascada. Aí tu tem uma galera assim grande de pessoas mais desassistidas, que a única assistência que elas têm é a religião, é a igreja. Aí você se pergunta, por que o povo lá tá tudo na igreja? Por que você construir uma sociedade que destrói a cabeça das pessoas? E aqui o povo rico ainda consegue fazer uma religião fake para tentar amenizar a cabeça, mas o povo pobre sabe que a única solução que ele tem é Deus. E é uma solução que o apóstolo Paulo entrega para a gente sem ficar dando meia volta, dizendo, não, mas olha, eu estou tentando te fazer um método para você pensar melhor, então pense assim nas coisas boas da vida. Ele não precisa ficar fingindo que não é o que é. O apóstolo Paulo, ele é um arauto do evangelho, então ele diz, quer resolver seu problema? Sabe qual é o seu problema? O seu problema é essa sociedade que tem um conjunto de valores que destrói a mente do indivíduo. O que você precisa? Você precisa do evangelho, você precisa de uma estrutura cristã, de valores cristãos, de você ser formatado nessa estrutura, religião, no bom sentido da palavra. Para que vocês entendam socialmente, é uma estrutura religiosa que lhe conecta com Deus. E também os valores da fé que vêm e te dão um conjunto de valores que te formatam uma visão de mundo, uma consciência de quem você é, do seu propósito, o que você deve fazer, como você deve se comportar, como você deve entender a vida. E isso é revelado dos céus e é uma verdade, e isso funciona, e eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de muitas vidas, e tem salvado muitas vidas, porque esse povo rico é 1%, e tem um povão aí precisando da fé para poder sobreviver mais um dia. O que Paulo está dizendo é que espiritualidade, comportamento e paz mental tá tudo interligado. Não dá para você ficar desconectando. Eu tô com a mente aflitiva. De onde vem isso? Do nada, não. Vem de um comportamento social, vem de uma sociedade complicada, de um mundo caído. E tudo isso tem a ver com a fé, tem a ver com o comportamento, os valores, com a sua maturidade, com a maneira como você se relaciona com Deus. Olha, tudo isso está tão interligado que uma vida cristã mais aprofundada, uma intimidade com Deus maior, uma maturidade desenvolvida é capaz de deixar sua mente muito mais segura, estruturada e capaz de vencer os desafios que aparecem. É bem verdade que Paulo está sempre falando que isso é um processo, isso é um vir a ser. Olha, você não é maturo hoje, mas você pode atingir esse status, você pode chegar à medida da estatura do varão perfeito que é Jesus. A gente pode ir seguindo esse caminho. Então, nós estamos em processo. Ninguém aqui está falando de você chegar e converter o mundo inteiro, esse mundo todo vai virar um lugar perfeito, até porque isso não é possível. O mundo é caído até a segunda volta de Cristo. A gente está falando de andar melhor nessa vida, sem precisar ficar fingindo que a gente não precisa de espiritualidade, que a gente está aqui fazendo academia, indo para ali, o outro, para tentar fingir que a gente tem uma religião sem ter uma religião. Amigo, o ser humano é o mesmo há não sei quantos milênios, e a gente já descobriu que é a fé que sustenta a gente. Pare de ficar brincando de religião e volte-se logo para Deus, busca Jesus Cristo, porque só Ele consegue ajeitar teu coração, e é isso que a gente está dizendo.
Agora, é para deixar de fazer academia, terapia, psicólogo? Não, porque a gente está no mundo caído. E o ser humano é caído, a igreja é caída, o evangelho também que é apresentado a nós é cheio de heresia, é cheio de confusão. E lá fora também Deus está agindo no psicólogo, Deus está agindo pela mão de Ciro para libertar o povo lá na época da Babilônia. Deus está agindo através da ciência. Está todo mundo aqui no mesmo barco, mas não finja que não é o barco caído e o homem caído que não está causando esse problema, e não finja que a espiritualidade é a ferramenta fundamental para trazer a paz para o nosso coração. E é isso que eu estou dizendo. Use as ferramentas que você tem, mas sempre com parcimônia. Não coloque a sua esperança todas nelas. Sempre considere o que eu posso mudar nos meus comportamentos, valores e estrutura de vida que vá me trazer mais a construção necessária para eu atingir uma paz. A construção revelada de Cristo, que vai me fazer entender melhor a mim e a sociedade, e isso vai gerar uma mente mais blindada. Eu espero que você entenda o que eu quero dizer. Tem gente que não entende, tem gente que vai dizer assim, não, isso não é verdade, eu acredito naquilo, e não, tudo que você está dizendo é uma religiosidade pesada. Não estou dizendo isso, porque a gente observa na vida. Gente, presta atenção. Estou falando de coração agora com você, estou falando como pastor, como alguém que ama as pessoas, como alguém que quer, sabe, que elas melhorem. Muita gente se acaba porque sai da fé, mas não percebe que se acabou porque saiu da fé, porque o seu coração insensível também é auto-enganoso. Ela não consegue ter a consciência de si mesmo. Embora todos os seus frutos sejam frutos de destruição, ela não consegue perceber que esses frutos de destruição são consequências dos seus comportamentos, porque essa sociedade desconecta a causa de efeito. Então aconteceu. Aparece. Não tenho nada a ver com isso. Eu sofri, mas aconteceu. E por ela não perceber isso, continuam escravizados nos seus comportamentos destrutivos. Às vezes eu tenho que chegar, porque eu acredito no evangelho, é poder de Deus para a salvação. Então eu não me envergonho não. Entendeu? Tem gente que se envergonha do evangelho, eu não me envergonho não. E eu estou dizendo, amigo, pode fazer tudo isso que você está fazendo para tentar melhorar a tua cabeça. Mas saiba que, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, ele entendeu que a fé, a esperança no eterno, na vida eterna, essa esperança em Deus, é isso que sustenta a nossa cabeça. É isso que dá força, é isso que estrutura a nossa vida. É ter um conjunto de valores que você pode se apegar. Então, fica aí minha palavra para você. Se o irmão quiser melhorar, quer crescer, quer ser mais maduro, quer ser mais resiliente. É bem verdade que muitas vezes as pessoas estão num evangelho tão equivocado, que esse evangelho está tão caído no mundo, que o próprio evangelho é a expressão de um mundo caído, e esse evangelho dito nessa igreja é capaz de oprimir muito mais o indivíduo do que salvar. E aí a gente tem que combater a religiosidade, a hipocrisia, os acusadores, tem que combater um bocado de coisa errada nessa igreja evangélica do mal, que é reflexo do mundo do mal. Às vezes a igreja evangélica só é reflexo desse mundo aqui fora. Às vezes as pessoas ficam criticando a igreja, dizendo assim, a igreja evangélica é ruim. Mas o mundo aqui fora é ruim também. É porque eles são amiguinhos. Vou sair da igreja porque no mundo eu vou ser mais feliz. O mundo está tão ruim quanto a igreja. A igreja está tão ruim quanto o mundo. Os dois são ruins. Sabe? A gente tem que salvar o mundo e salvar a igreja. Encontrar a igreja boa e encontrar um lugar no mundo que não seja tão aflitivo. Transformar o mundo e transformar a igreja. Transformar nós mesmos. É um processo que todo mundo tem que viver. Tá certo? Eu vou ficando por aqui para não estender demais. Se o irmão quiser me abençoar, faça através do Pix. pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Você pode fazer ali uma mensagem para mim quando você manda o Pix. Eu tenho agradecido
sabe, a liberalidade de todos vocês. Muita gente tem contribuído, chega ali às vezes R$2, às vezes tem gente que manda R$100, tem gente que manda um pouquinho mais, aí você fica assim, meu Deus! Aí você clica lá, vê a mensagem que a pessoa mandou, por isso não se constranja, tem sido bom demais a participação de todos vocês. pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Vamos para o nosso desafio do comentário dessa vez, hein? O que a gente poderia colocar? Coloque assim, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Combinado? Coloca aí nos comentários que se você colocar meu alvo é Cristo, você às vezes não tem nada para comentar, né? Aí comenta aí, meu alvo é Cristo, e eu sei que você assistiu até o final, que foi abençoado, e a partir de hoje você vai dizer, meu alvo é Cristo. Que Deus te abençoe profundamente e até o nosso próximo vídeo. Até mais.